Estudo do livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 28, dia 6 de junho de 2025. Versículo 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Não é possível que um homem tenha filhos aos 182 anos de idade. De acordo com a ciência moderna, no entanto, a Bíblia relata muitos casos de homens que tiveram filhos em idade avançada. A idade dos patriarcas bíblicos é medida a partir do momento em que eles tiveram seu primeiro filho até o momento de sua morte. A idade dos patriarcas bíblicos é tão avançada porque a Bíblia usa a idade como um símbolo de sabedoria e bênção divina. Lameque é importante na história bíblica porque ele é o pai de Noé, que se tornou o salvador da humanidade após o dilúvio. Explicação de Gênesis 5:28. A história do homem que se tornou pai aos 182 anos. A passagem bíblica de Gênesis 5:28 relata a história de Lameque, um homem que se tornou pai aos 182 anos de idade. Essa passagem é uma das muitas que descrevem a linhagem dos patriarcas antigos, desde Adão até Noé. Segundo a Bíblia, Lameque era filho de Matusalém e pai de Noé. Ele viveu por um total de 777 anos, o que era considerado uma idade avançada mesmo para os padrões da época. A passagem de Gênesis 5:28 é única que menciona a idade que Lameque se tornou pai, mas ela é significativa por várias razões. Em primeiro lugar, ela mostra que a vida dos patriarcas antigos era muito longa, enquanto a expectativa da vida média hoje em dia é de cerca de 70 anos. Naquela época, as pessoas podiam viver por séculos. Isso pode parecer incrível para nós, mas é importante lembrar que a Bíblia não é um livro científico e que essas histórias devem ser interpretadas em seu contexto histórico e cultural. Além disso, a idade avançada de Lameque mostra que a paternidade não era limitada pela idade naquela época. Embora seja raro que um homem se torne pai tão tarde na vida, a Bíblia mostra que isso era possível. Isso pode ser visto como um sinal da fertilidade e da vitalidade dos homens naquela época. Por fim, a história de Lameque é significativa porque ele é o pai de Noé, o homem que Deus escolheu para construir a arca e salvar a humanidade do dilúvio. A passagem de Gênesis 5:28 é um elo importante na cadeia genealógica que leva a Noé e, por extensão, a toda a humanidade. Em resumo, a história de Lameque é uma das muitas passagens bíblicas que descrevem a linhagem dos patriarcas antigos. Embora seja incomum que um homem se torne pai aos 182 anos de idade, essa história é significativa porque mostra que a vida dos patriarcas era muito longa, que a paternidade não era limitada pela idade e que Lameque é o pai de Noé, o homem que Deus escolheu para salvar a humanidade do dilúvio. Amém. Tem continuação.